todos bem-vindos ao canal TV CE. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a caridade e amor do próximo, da pergunta 886 a 889. Na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Como é que Jesus entendia a caridade? E os Espíritos nos ensinam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, essa benevolência para com todos nos está direcionando para com a bondade dentro de nós, para com o amor dentro de nós. Nós devemos conquistar esse amor para podermos distribuir esse amor aonde formos, sermos bons, sermos indulgentes para com as imperfeições alheias. Nós sabemos que a indulgência é uma condição muito especial para que alcancemos a paz dentro de nós. Se nós não formos indulgentes, nós vamos ficar o tempo todo julgando e criticando todos aqueles que estiverem à nossa volta. Isso vai fazer com que vivamos insatisfeitos, vivamos ansiosos, querendo controlar a tudo e a todos. E o perdão das ofensas também é uma condição muito importante para que a gente alcance a felicidade. Porque se perseverarmos na mágoa, querendo de alguma forma nos sentirmos vítimas de alguma situação, de algo que fizeram para nós, nós vamos viver insatisfeitos e infelizes, porque precisamos aprender a lição do perdão para nos desligarmos do passado e conseguirmos estar no momento presente, viver o momento presente, que é aonde nós vamos construir o nosso futuro, porque o nosso futuro, ele é aquilo que nós estamos vivenciando hoje, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pensando. Kardec faz uma nota: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí está o caminho para nós trilharmos e conseguirmos vivenciar essa lei divina. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, caridade não é só esmola, nós sabemos disso, estudamos na doutrina espírita. Existe sim a caridade material, mas principalmente a caridade moral, aquela que nós fazemos nos doando, entendendo o outro, sendo indulgentes, sendo tolerantes, sendo amorosos, ajudando com um ombro amigo muitas vezes. Essa a verdadeira caridade. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Muito cuidado no doarmos alguma coisa, no ajudarmos alguém, para não humilharmos essas pessoas, porque a caridade, ela também é indulgente e ela precisa ser realizada com muito cuidado e com respeito àqueles a quem nós estamos ajudando. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. É uma tendência da sociedade. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. É uma condição do homem de bem, saber até como doar-se,
como fazer o bem aos seus semelhantes, respeitando-o, sem querer, de alguma forma, dirigir a sua vida, respeitando a sua maneira de ser, ajudando no que for possível e procurando ser indulgente para com aquele que se está ajudando. Na pergunta 887, Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Como é, Kardec querendo saber como é que a gente vai conseguir amar aqueles que não gostamos, aqueles que são os nossos inimigos? E eles respondem: é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca quem procura tomar vingança. A vingança nunca deve ser um meio para satisfazer as nossas mágoas, as nossas frustrações, a nossa tristeza. Nunca. Sempre procurarmos compreender o momento do outro, porque nós também muitas vezes vamos ser necessitados, carentes do perdão alheio, e procurarmos retribuir o mal que nos fizeram com o bem. Se não formos capazes de ações de amizade, pelo menos não desejar o mal e orar para que Deus consiga amenizar aquela situação, aquele mal-estar. Na pergunta 888, que se deve pensar da esmola? O homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Dizendo do dever da sociedade para com essas pessoas que vivem na mais extrema miséria, sem terem condições muitas vezes de ter onde morar, de ter um emprego, de ter condições de sobreviver. É necessário que cada um de nós esteja atento para essas necessidades, mas também a sociedade como um todo deve prover a essas necessidades. Na pergunta 888A, dar-se-á reproveis a esmola? Então é errado dar esmola? E eles respondem que não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor, tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Até aqui ele vai fazer um paralelo de como dar esse auxílio sem que humilhemos aquele que está recebendo este auxílio. E aqui ele vai começar a fazer uma comparação da esmola ou distinção da esmola com a beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei.
lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A lei de amor, o amor é a lei para os seres vivos organizados e a lei de atração para os seres inorgânicos, porque nós sabemos que os seres inorgânicos, eles estão ali, eles não têm princípio vital, eles se organizam apenas pela lei de atração dos seus átomos. Ele aprofundando e fazendo assim, filosofando em cima da lei do amor, dizendo sempre da importância de nós sabermos como nos conduzir no trato com o semelhante, porque nem todo aquele que necessita está pedindo, e que muitas vezes a gente tem que ter um olhar de compaixão para aqueles que não estão pedindo, mas que necessitam também. Muitas vezes alguém perto de nós, uma família carente com problemas, quantos dramas ocultos nós temos aí na sociedade e que, se nós nos dispusermos a fazer o bem, com certeza a espiritualidade vai nos ajudar, guiando nossos passos ao encontro dessas necessidades. Não vos esqueçais nunca que o espírito, quaisquer que sejam o seu grau de adiantamento e a sua situação, como encarnado ou na erraticidade no plano espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Nós sempre teremos espíritos superiores a nós que nos guiam, que nos ajudam, e espíritos inferiores que estão iniciando seu processo evolutivo, aos quais, por nossa vez, nós também temos o dever de ajudar. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício. Instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Esta é a resposta de São Vicente de Paulo, trabalhando a questão do amor e da caridade, nos dizendo que todos nós temos condições de nos doar, de uma forma material, de uma forma moral, mas sempre com muita paciência, com muito carinho, com muito respeito pela condição não só material do semelhante, mas principalmente pela condição evolutiva dele. Às vezes são pessoas mais limitadas, que necessitam sim do nosso acompanhamento, do nosso carinho, da nossa dedicação. Na pergunta 889, não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? E eles respondem que sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Cada um de nós tem uma parte nessa responsabilidade de melhorarmos a condição moral do nosso planeta, ajudando aqueles que estão à nossa volta. E se a cada dia nós pedimos nas nossas orações que Deus nos mostre aquilo que deveremos fazer naquele dia em benefício dos nossos semelhantes, nós saberemos exatamente o que fazer na hora certa, porque os espíritos que nos guiam irão mostrar-nos o caminho. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.